Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 27 de novembro, mais uma quarta-feira bem agitada, diga-se de passagem, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça e ajuda o meu trabalho aqui desse lado, beleza? Bom, já partindo direto para o gráfico, pessoal, Ibovespa, dá-lhe Ibovespa, né? Lembrando que eu gravo aqui um pouco antes do fechamento do pregão, dado que agora com essa atualização, por conta do horário de verão lá nos Estados Unidos, o fechamento passou das 17 para as 18 horas aqui no Brasil, mas geralmente essa 1 hora fica basicamente morto o mercado, exceto hoje por conta da volatilidade que entrou na parte da tarde. Lembrando que hoje, às 20h30 da noite, né, 8h30 da noite, tem anúncio do pacote fiscal que o Haddad vai dar em rede nacional. Porém, parece que pelo que eu vi já foi gravado de tarde e só vai rolar o vídeo de noite. Vai rolar ao vivo um vídeo gravado, algo nesse sentido. Ou seja, para a bolsa dar essa pancada, eu não cheguei a ver se foi alguma outra questão, tá? Só que eu não gosto de ficar olhando notícias durante o dia. Mas tendo a acreditar que para ter dado uma pancada no índice futuro, vou até colocar aqui para vocês ver na parte da tarde, sendo que o anúncio está marcado para hoje de noite, já tem alguém sabendo de alguma coisa, né? Ou jogaram para baixo para tentar levantar amanhã, mas não me parece que foi isso não, dado que a maioria dos papéis aí viraram para baixo, tá? O papel começaram a cair 4 ou 5% na parte da tarde. Então, não sei não, ficar bem atento aí, não deve ser coisa muito boa não. Até porque acho que não tem como esperar alguma coisa boa vindo daqui, né? É... Mais fraco hoje, uma pancada de 1,5% até o momento. Ontem chegou a romper o canalzinho de baixa, hoje volta a negociar abaixo do canal de baixa, ou seja, demonstrando fraqueza ainda na ponta compradora e que os vendedores ainda estão mais fortes. Tá? Pode ter sido só a busca de liquidez para tentar perder fundo. Geralmente, quando ele testa a resistência e não rompe, ele volta para testar fundo. O fundo está aqui nessa região, 126.560. Rompeu aqui para baixo, fechou abaixo, aciona o pivôzinho de baixo, o alvo é voltar para essa zona de suporte da região de 125, 124 mil pontos, que aí seria retornar para esse fundo anterior do Ibovespa, tá? Feio, hein? Já o dólar, meus amigos, olha lá, rompeu o triângulo em topo, batendo no nosso alvo, né? Exatamente lá na linha da região de 5.930, 935, isso aí. Dólar para cima, bolsa para baixo, dólar aí quase buscando a faixa dos R$ 6. Tá? A gente tira aqui um pouco o zoom do gráfico e olhando pelo gráfico semanal, o dólar acima dessa região de 5.940, ele mira lá de fato a região dos R$ 6. Tá? Então bastante atenção aí com o doleta. Situação ficando feia, hein? O caldo engrossando, hein? Enquanto isso, lá fora, muitas coisas positivas ligadas às criptos, né? A gente já vai dar uma olhada, tá? S&P hoje ainda leve, né? 0,34 de queda, segue corrigindo aqui em região de topo. Ontem chegou a assinar o pivô de alta, mas hoje não deu sequência, mas ainda segue essa estrutura de alta, né? O próximo alvo é a região dos 6.072 pontos, tá? O Nasdaq 0,56 de queda, ainda não conseguiu chegar a acionar o novo pivô de alta, mas segue estrutura e tendência de alta no curto prazo. Trabalhando ainda dentro de um canal de alta, tem zona de suporte na região dos 18.680 e próximo alvo a região dos 19.540, beleza? O Brent ainda segue em congestão, nada para fazer, suporte no 69 e resistência no 77, 78. Minério de ferro tentando ganhar força, ainda precisa dar uma melhorada no volume bem fraco, mas um viés um pouco mais comprador, dado que ele rompeu a resistência desse canalzinho de baixo aqui de correção. Tá? Precisa fazer um pivô, ainda entrar força compradora, está bem fraco ainda aqui. O DXY também corrigindo, né? Hoje chega a testar o fundo aqui anterior, se aproximando da média móvel de 20 também, por enquanto ainda correção normal, tá? O Nikkei segue lateral, DAX lateral, Hang Seng lateral. Hang Seng lateral não, Hang Seng segue tendência de baixa, né? Segue se movimentando aqui com topos e fundos descendentes. A bolsa da Rússia, uma leve recuperação no dia de hoje, 1,13, mas já confirmou o pivô de baixa, né?
O Dow Jones também segue corrigindo, mas dentro de um pivô de alta. Então segue estrutura e tendência de alta normal, processo de correção tranquilo, tá? Próximo alvo só lá em cima nos 46.830 pontos, tá? O ouro, uma leve recuperação no dia de hoje, mas demonstrando bastante fraqueza, né? Uma leve alta de 0,18. Não acharia muito fora do normal, não, se o dólar voltasse a testar os 2.550, tá? Que seria ele retornar para essa zona de suporte aqui do canalzinho de alta, ok? Mostrando aqui bastante fraqueza, a gente já consegue passar uma linha de tendência nessa região. E o dólar entrando aí basicamente numa congestão aqui em topo, mas que não altera a tendência principal de alta do ativo. A prata demonstrando bastante fraqueza, cara de quem vai tentar vir para fazer o pivô de baixa aqui embaixo nos 29 dólares. Se perder essa região, o alvo é retornar lá para os 26, tá? Então bem fraco aí a prata também. Agora vamos para as criptos, meus amigos. O que seríamos de nós sem? Olha aí o Bitcoin, eu comentei com vocês ontem, pessoal. Não vende e quem não entrou é boa possibilidade para entrar. Desde o preço que estava, caso continuasse correção mais ampla para baixo, ainda seria bom momento. Está muito comprador aí no mercado, Bitcoin subindo 5%. Não vejo venda, segurem, tá? Segurem, segurem. Acho que Bitcoin ainda vai rasgar aí os 100 mil dólares para cima. Quem sabe a gente consiga ver no decorrer de 2025 aí Bitcoin acima de 110, 120 mil dólares, tá? Não vejo motivo nenhum para vender Bitcoin. Ethereum também, meus amigos. Ah, lá, e graças a Deus, agora sim, né? 8% de alta, acionando o pivô de alta e de fato acontecendo o que eu já venho comentando com vocês, que o Ethereum precisava romper essa linha de tendência na região dos 3.400 dólares, que é a linha de resistência de uma congestão maior. E a partir daqui a gente ganha bastante espaço para cima, tá? O Ethereum que agora passa a buscar a região lá dos 4.200 dólares e depois 4.900, que seria buscar o topo histórico, tá? Não vendam também. Mantenham o DCA, mantenham comprando, fazendo compras fracionadas, fazendo esse médio para cima, que acredito que o Ethereum tenha bastante espaço para subir, tá? Principalmente porque o Ethereum ainda não chegou no seu topo histórico, está se aproximando, tem um spread de preço do Bitcoin grande, então acho que o segundo ativo que deve chamar bastante atenção do mercado como um todo é a rede Ethereum. Primeiro ponto é porque ela é a segunda maior moeda do mercado, segunda moeda que também tem o ETF à vista e o ETF de futuros, inclusive da BlackRock também, que foi o que eu comentei com vocês na live, né? Agora no final do. Eu não lembro agora, foi no início desse mês de novembro. Enfim, fazendo análise on-chain, que a gente viu a aceleração de fluxo comprador voltando para dentro da rede do Ethereum. O que acontece, pessoal? Dentro do ciclo, ele funciona como sempre. O Bitcoin vai primeiro. Quando a gente percebe, que foi uma análise que eu já fiz para vocês aqui, quando a gente vê a dominância, esse aqui é o gráfico da dominância do Bitcoin, tá? Não é do preço, é da dominância. Quando a gente vê o gráfico da dominância do Bitcoin caindo, significa que está saindo dinheiro de Bitcoin e indo mais dinheiro para outras moedas, tá? Ou então entrando mais fluxo de dinheiro nas outras moedas. E aí a dominância, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin, valor de mercado não, mas a dominância dele no mercado acaba caindo, e é quando a gente vê as outras moedas subindo. Geralmente escorre o dinheiro indiretamente para Ethereum, e depois e os tokens relacionados a Ethereum, que é o que a gente chama de altcoin. Então, dentro do ciclo, funciona assim. Então, se você conseguir fazer esse manejo entre uma parte do seu Bitcoin, né, ou uma carteira, enfim, sem mexer no Bitcoin, porque eu também não gosto de comparar o Bitcoin com outras moedas, você consegue aumentar a sua quantidade de Bitcoin, porque tem um período desse ciclo que as altcoins, que tem valor de mercado menor, sobem percentualmente mais do que o Bitcoin. Então, nesse momento que acontece isso, você consegue transformar essas altcoins em Bitcoin, aumentando a quantidade de satoshis, porque como ela sobe mais enquanto o Bitcoin fica parado ou sobe menos percentualmente, cuidado com isso, você acaba aumentando a sua quantidade de satoshis se você faz essas trocas, tá? Então, eu acho que o Bitcoin, a gente já viu que ele fez uma forte pernada de alta, rompeu já seu topo histórico faz algum tempinho já, né? A gente consegue perceber aqui, enquanto que outras moedas ainda estão paradas. Se a gente coloca no Ethereum, ela está começando agora, tem um spread muito grande de preço do Bitcoin, então creio que deva chamar bastante atenção dos investidores, dado que a maioria
desses milionários, bilionários que investem através de fundos gigantescos como a BlackRock, quando eles fazem um lucro muito grande em Bitcoin, eles vão querer alocar em outro ativo para poder ganhar mais lucro. O que acontece? É quando a gente vê o Bitcoin dando uma diminuída no fluxo dele e parte do lucro de quem realiza em Bitcoin escorrendo para as moedas abaixo, que é a galera saindo um pouco da segurança com o lucro feito, buscando um pouco mais de simetria, com um pouco mais de risco. Só que o Ethereum, por ser a segunda maior moeda do mercado, não é considerado uma moeda de risco, entende? Então ela deve chamar bastante atenção no mercado, dado que a maioria da realização de lucro de parte do Bitcoin deve escorrer toda para Ethereum, tá? Inclusive ela fazendo integração entre o mercado tradicional e o mercado de criptoativos através de contratos inteligentes. Então bastante atenção, tá? Não vejo venda em Ethereum, tá? Não vejo venda, no mínimo abaixo do topo histórico, não vejo venda nenhuma. A Polkadot está reagindo também, né? Não está com um cara que vai corrigir, igual a gente comentou, para dar nova oportunidade de compra, seguindo o gráfico apenas, né? Seguindo o gráfico apenas. Agora, quem está apostando aí médio, longo prazo, já tem uma carteira bem montada em maior parte Bitcoin e Ethereum, que é um pouquinho mais de simetria, DOT pode ser interessante mesmo aqui nesse preço. Tá? Porque se ela volta de 8 para 5, se aloca mais um pouquinho, ou seja, você separa uma quantidade do capital, né, a menor parte, lembrando, para alocar nessas moedas menores. Então, Polkadot é interessante, a VAX eu comentei com vocês, olha, aqui no pivô ainda acho que é interessante, né? O papel tem alvo aqui, olha, nos 61 dólares, quem sabe romper essa região aí dos 61 dólares, olha, voltar lá para os 94. GMX eu comentei com vocês, enroscou, né? Olha, ainda não anda. Isso aqui eu não acho tão interessante agora, né? Só se voltasse mais para baixo. A AVE que eu comentei com vocês, puxando 12%, tá, pessoal? Saiu aqui dos 170, foi lá para os 200. Lembra que eu comentei com vocês, né? O alvo que eu tenho para a AVE é retornar pelo menos lá para o seu topo histórico na faixa dos 500 dólares, tá? Então, desse preço atual já, olha, tem aí 170, né, até o pico do topo lá, olha, que seria 600 dólares, 200%, tá? Então também acho interessante e aí a gente começa a ver forte aceleração compradora dentro do criptoativo. MakerDAO que eu comentei com vocês, hoje também dando uma puxada legal, mais 5%. Outra que está interessante, pessoal, SNX. Tá? SNX está bem interessante. Rompeu uma zona de congestão aqui, olha. Uma zona de congestão bem interessante. Deixa eu tirar isso aqui. O primeiro alvo que ela mira agora é retornar pelo menos para cá, olha. A faixa ali dos 5 dólares, 5,26, né? Do preço atual, olha, dá 100%. Se ela rompe esse topo, no ciclo anterior, o cripto chegou a valer 24 dólares. Mesmo que não chegue lá, chegue na metade disso, 8, 9, tem um bom upside ainda para cima. E lembrando que quando a gente tem mercado de altcoin subindo, a maioria das moedas porra para cima. Tá? Então, os ativos que têm um pouco mais de fundamento, já fazem parte de algum sistema consolidado, assim como é a SNX, que faz parte do sistema da Ethereum, são ativos que tendem a usufruir também desse fluxo de capital que escorre do Bitcoin para Ethereum e do Ethereum para os tokens de altcoins, que são os tokens ali mais arriscados dentro do projeto. Enfim, a gente tem Solana, infinitas moedas. Tá? A Phantom que eu comentei com vocês também muito interessante pelo gráfico semanal querendo armar o pivô, né? Olha, acima do 1,22 o papel mira 1,68 e depois voltar para o seu topo histórico nos 3 dólares. Então o que a gente vê é bastante assimetria, tá? Bastante assimetria. Link que eu comentei com vocês, também sigo achando interessante. Olha lá, tá no 18 dólares, né? A gente comentou, tava aqui nos 14. Também não vejo nada para vender, vejo aí para carregar para 2025 ainda, tá? Bem interessante Link, vejo aí Link se aproximando do seu topo histórico nos 50 dólares, tá? Vai chegar lá? Eu não sei, pessoal, não sei, não faço ideia, mas eu acredito que com o mercado subindo em alta, essas moedas que são bem fundamentadas, que já estão um pouco maiores, mais faladas dentro do mercado, como é o exemplo de Link, de Aave, enfim, tende a escorrer capital para esse dinheiro. Então, quando se posicionando aqui embaixo, você fica com mais tranquilidade para ir conduzindo essa posição para cima,
tá? Do que se você for comprando mais tarde. Então vai montando posição aqui, né? Como sempre comentei, foco no médio prazo, vai alocando um pouco nesse preço, se corrigir um pouquinho mais, aloca mais um pouco, subiu, aloca mais um pouquinho, acreditando que o ativo tem espaço para subir até lá na região dos 30, 40 dólares, tá? E outra também, pessoal, que é Ondo, que é do mesmo setor de Link, tá? Que é Oráculo. É a segunda maior moeda do mercado. A primeira é Link, Ondo é a segunda, olha. E é um projeto meio que novo. Tá? Não é tão novo, mas é novo. Não sei se tem aí na faixa de 1 ano, 2 anos, eu não me lembro agora, tá? E também faz parte de Oráculo. Parece que a BlackRock já está testando algumas aplicações dentro da rede. Também eu acho que é um risco que vale a pena para quem já tem uma carteira bem montada e está buscando um pouco mais de assimetria com a parte menor do capital, que é aquele dinheiro que, se perder, não vai prejudicar a valorização do capital principal, que é Bitcoin e Ethereum. Tá? Só que se subir bastante, você tem ali uma simetria para que pequena parte da sua carteira de cripto vira uma parte um pouco mais robusta, e aquele token que você buscou a simetria, você realiza lucro para dólar ou converte para Bitcoin. Beleza? Mas Ondo Finance também eu acho bem interessante, tá? O papel rompendo o topo histórico no 1 dólar e 50 aqui, ó, vejo bastante espaço para cima, tá? Vejo bastante espaço para cima em Ondo. Ondo Finance, tá? Bom, dito tudo isso de cripto, acho que até falei demais, porque hoje tem poucas ações. As duas ações que mais subiram, em sequência das duas ações que mais caíram, poucos ativos que vocês solicitaram, mas agradeço muito pela participação. Muito obrigado, e lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise pro dia seguinte. E me digam aí, pessoal, semana que vem estou querendo fazer uma live para a gente comentar de novo de criptoativos, que eu quero trazer um pouco mais de informação para vocês, para que vocês não vejam cripto só como um lado financeiro no sentido do dinheiro da moeda, mas enfim, para olhar com outros olhos, e o porquê que eu acho que tem bastante valor, beleza? Enfim, é para a gente comentar também de gráfico, de preço, ver a expectativa de vocês, né, do pessoal, entre espaço para subir, qual que é a visão para 2025. Vejam o que vocês acham da gente fazer uma live para falar sobre isso semana que vem, tá? Natura, não vejo nada para fazer, totalmente lateral, apesar dessa alta de hoje de 3,41, não vejo nada para ser feito. Uzi Minas também não vejo nada, totalmente lateral. Local Web tomou um pancadão hoje aí de 8% na cabeça, né? Parando em cima de nível de resistência aqui, ó. Hoje, 8% de queda. Não vejo nada. Possibilidade de retornar para sua zona de suporte principal aqui embaixo, nos 3,86. Tá bem fraco também. Emiglu, 8% na cabeça hoje. O engolfo de baixa em cima de uma zona de resistência. Barra elefante. Só não vejo nada para fazer porque é basicamente uma lateralização aqui nessa região, né? Então, não vejo nada para ser feito em Emiglu no momento, tá? Prefiro ficar de fora. Mas ela voltou certinho a testar antigo ponto de suporte, agora como resistência, né? Olha. E foi embora. Sapri 11, que eu separei aqui só para comentar com vocês, ó, deu um puxadão, subiu 4,21. Na verdade foi a pedido de vocês, né? Só que eu já não vejo compra, tá? A gente comentou de venda até aqui embaixo, olha. O papel chegou a andar 6%, não chegou até lá embaixo, agora reagiu, passou a negociar acima da média móvel de 20, novamente no gráfico diário, só que eu já não vejo compra e nem venda, apesar de ter tido uma forte aceleração compradora no dia de hoje, tá? Tem que deixar corrigir agora, beleza? Não vejo mais entrada no papel na compra, e quem estava vendido provavelmente foi estopado. Se foi estopado com stop ajustado, ainda saiu com ganho, beleza? Então tem mais uma aqui, olha, Isae 40, não sei que empresa é, não tem muito histórico, é complicado, né? Olhando nos 60 minutos, bem feio, né? O papel perde aqui zona de suporte, ó. Perdeu essa zona de suporte, bastante pressão vendedora, trabalhando abaixo das médias. Não acho interessante não, tá? Inclusive nos 15 minutos deu venda, né? Olha. Olha lá os 15 minutos, setupzinho de venda. Setupzinho de venda. Veio até a 9, perdeu a mínima aqui, venda. Não vejo nada para fazer no papel agora. Tá? Um papel bem novo, inclusive, tá?
Não sei se foi IPO de agora, enfim. Mas bem novo, tá? Olhando o gráfico de 15 minutos, tem venda, não ficaria comprado no papel por enquanto não. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado vocês. Lembre-se sempre do gerenciamento de risco. Não vendam seu Bitcoin, não vendam seu Ethereum agora. Beleza? E se puder, se for o caso, alocar parte do capital, a menor parte da sua carteira, em algumas moedas que tem mais assimetria para que você consiga, claro, correr um risco maior, mas buscar uma simetria maior em alguns outros ativos que têm bastante visão dentro do mercado também e devem escorrer dinheiro e fluxo para dentro desses ativos e por conta da simetria você consegue aí talvez com pouca parte do seu dinheiro conseguir, né, uma valorização aí um pouco maior e aí usar para fazer alguma coisa ou enfim converter para moeda de segurança que é Bitcoin novamente e fazendo o que é o que a gente chama da bola de neve, seja ela pequena ou grande, mas tudo tem um começo, beleza? Então espero que vocês consigam aproveitar bastante o ciclo de cripto aí para melhorar para todo mundo, porque a nossa bolsa tá bem feia, bem esquisita, beleza? Então espero e contem comigo aí para ajudar vocês, beleza? Abração e até amanhã, pessoal.